Amados, boa noite. Quanto trabalho, meu Deus! Essa preparação para o 7 de setembro aqui, nossa mãe do céu, quanta coisa, não é? Mas hoje fico feliz, muito feliz, porque já estamos avançando cada vez mais, mas muito. Já estamos, nossa, 103 sextas-feiras estudando o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Conseguimos, estamos vencendo a nós mesmos com essa dedicação à causa. E dentro das propostas maravilhosas do Espiritismo, que é instruí-los. Na segunda-feira, conversando com o pessoal da Casa Espírita, Centro Espírita Francisco de Assis, já sei o que eu vou falar. E vou falar da influência dos espíritos em nossas vidas. É necessário. E então, graças a Deus, tivemos uma noite esclarecedora nesse aspecto. E além do que, lembrando a todos que a gente possui um espírito protetor que nos auxilia, nos fortalece, desde que vamos dando guarida para eles. E então, vamos iniciar assim, como sempre. Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares amados, abençoe o seu lar, o seu trabalho, suas atividades de benemerência, onde quer que seja. E abençoe também as pessoas que te rodeiam, que estão à sua volta. Entrando conosco, nossa, que lindo, Sérgio. Pois é, sempre tem um dia, né, Sérgio? Hoje é o nosso dia. Muito obrigado, gratidão. Vamos em frente. Então, é esclarecedor. Douglas, meu amor, meu filho querido, olha aí, estamos aqui. De O Livro dos Espíritos, ainda no livro 2, no capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Estamos aí. Marcos Serafim, bonito, lá de Araraquara, lindo. Hoje você não precisa pôr aquela hora de despertar, né, amor? Não, não. Então, é necessário desses conhecimentos, oi, Célia, amada, linda, é necessário para quê? Durante o nosso dia, durante a nossa caminhada diária, sempre que formos tomar alguma atitude, a gente reflita o correto e o não correto, confiando sempre. Então, com menor probabilidade de errar, menor. Mas é só você que me ouve? Não, eu também. Claro, eu também. Oi, filha. Boa noite, querida. Boa noite, amor. Kátia, querida. Cadê o João? Cadê o João, linda? Boa noite. Então, essas orientações, esses estudos que fazemos, essas leituras, não são colocações inventadas, nada. Faz parte de uma doutrina que tem sempre a sustentação de Jesus. Acabou. E é o que nós precisamos. Você pode ter, mas você precisa ser. É difícil. É difícil. Vamos em frente. No Livro dos Espíritos, na questão 515, nós estamos na metade ainda, hein? 515. Aí o Kardec faz a seguinte pergunta para os grupos mediúnicos da época. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para os compelir fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Agora nós estamos falando dos encarnados, entende? Então vamos lá. De repente, a minha filha pode dizer aí, você tem uma mãe mais enérgica, uma mãe que cobra, que
auxilia. Aí você tem uma mãe que negligencia tudo, tudo pode, entende? A gente vê o mundo de hoje. Hã? Bom, e um pai também. Um pai que não quer saber, faz o que você quiser. Mas o outro, não, filho, esse é o melhor caminho, assim vai dar certo. Isso é na família. Mas e quando você tem uma amizade, e o amigo ou a amiga, para que você fica estudando, ajudando o pobre? A vida é uma só. É uma forma. Aí outro, mas que bom conversar com você, porque aí eu acho que eu fico mais feliz, eu acho um caminho melhor. Tudo bem, é essa a pergunta. É essa a pergunta. E tem aquelas pessoas que nem perguntam nada, porque elas já têm a resposta no inconsciente, sabe o que é certo, o que é errado. E nem quer conversar com você, porque você tem uma postura mais clara das coisas. Yara Rodrigues, boa noite, meu amor, boa noite. Oi, Daniel, aí o Belezinha, da Lavigo, da Mayra, bonitinho. Então, ocorre isso, claro. Toda hora nós estamos trocando figurinha, conversando com as pessoas que trabalham conosco. Não briga, não discute, tudo passa. Entende? Então, a pergunta é essa. E você reflete no que eu estou falando no seu dia a dia, com as pessoas com as quais você convive. Né? Pode ser o marido, mulher, etc. E tal. Por exemplo, eu não falo de espiritismo com o marido, porque ele não entende esse lado. Entende? Mas eu respeito a postura dele, oramos bastante e assim vai. Vamos refazer a pergunta. Você está todo dia, às 12 horas do dia, com pessoas do lado e do outro lado. Dentro de casa, no trabalho, na rua, nos templos cristãos, todo lugar, todo lugar. Daniel, falando boa noite de novo. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar a certos indivíduos para os compelir fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho. Olha, você vai pensando comigo, existe isso. Come mais, bebe mais. Se droga, baixa, amanhã você não usa. Olha a pergunta. Resposta dos espíritos. Certas pessoas exercem com efeito sobre as outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando é para o bem, que delícia, não é? Quando isso tem lugar para o mal, são maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugar as pessoas. E aí você pergunta, mas por que Deus permite? Ora, ele não é soberanamente bom e justo? Por que Deus permite isso? Deus o permite para vos experimentar. Olha só. Oi, Valdecina, linda, boa noite, querida. Veja bem como isso é importante. Vamos pensar mais abrangente. Eu trabalho com várias instituições, vocês sabem. E mais precisamente o educandário. Muito bem. Outro dia eu fiz uma gravação e o Daniel me ajudou, agradecendo a terceira empreitada do rap rock, coisa e tal. E eu disse que nós somos 16 funcionários. Nós temos 16 funcionários. É fácil? Não. É difícil? Não. Porque conseguimos, ao longo dos 30 anos que estou nessa casa, quase que falarmos a mesma língua. Entende? Então, não tem dificuldade. Não tem.
Não tem. Cada um faz a sua parte. Uma é a cozinheira, bonitinha, comida, o horário. A outra é faxineira, o prédio limpo, coisa e tal. O outro vai dar aula, a gente prepara a aula. O outro vai fazer carro alegórico, que agora vai ser lindo. Entende? Então, são 30 anos de convívio. E na casa espírita, 40, e não sei aonde, não sei o que. Então, isso que eu quero conversar com você. Esta colocação, você que está me ouvindo, oi, Rosângela, linda, minha ex-aluna, você está, sim, convivendo com várias pessoas. E tem mais. Quando você sabe que a pessoa tem uma postura diferente da sua, o que você faz? Você não quer conversar. A gente evita. Por quê? Para não entrar em atrito. Agora, quem acerta, não sei. Só Deus é que sabe. Então, vocês vão vendo que para a nossa felicidade, para o bem viver, para termos saúde emocional, precisamos disso. Senão, você vai ficar toda hora no Lorax, no diazepam, não sei o quê. Não pode. Você tem que estar, quando você vai conversar com alguém, positividade. Tudo vai dar certo, mesmo que demore, mas está aqui. E a escolha para o mau caminho é porque não ouviu aquela pessoa que tinha bom senso, que mostrava o melhor, a preguiça de conhecer dessas belezas. Não, tá tudo bem. Eu como, bebo, vou pro sofá, vejo televisão, costuro, bordo, acabou, tá tudo bem. Não, não é isso. Você é um ser em evolução. Mas não é a evolução material só, gente. É necessário a evolução espiritual. Vamos deixar tudo. Hã? E vamos levar o quê? Nossas ações, nossas atitudes, o que fizemos, o que aprendemos. Né? Oi, Joana Lem, boa noite. Deus abençoe a todos. Claro, amiga, claro. Então, viu bem essa questão 515? É. E além do que, aquele amigo ou aquela amiga que te dá um pitaco desnecessário, ela está envolvida com o espírito inferior para fazer isso. É? Existe? Existe. Por quê? Eu contei a semana passada, o primeiro pensamento é o nosso, o segundo não é mais. E tem mais, o que é importante. A espiritualidade inferior, ou ela quer se vingar de você por problemas de outras e outras vidas, que a gente não lembra o que a gente fez para as outras pessoas, ou tem uma inveja absoluta do que você é, do que você faz, da disposição, mesmo doente. É assim, é assim. E a inveja é um mal horrível, uma energia horrorosa. E assim nós vamos aprendendo aqui. E vamos aprendendo nos escudar. Que jeito? Orai e vigiai. Oração, prática do bem. Pronto, já resumi 2 coisas só. Oi, Elisete Braga, boa noite, meu amor, boa noite. Então, veja bem, mesmo, vamos lá, mesmo, por exemplo, nas críticas que faz um padre ou um pastor com referência a outras, não pode. Todas conduzem ao Pai. Interessa cada um seguir a sua bonitinha. Entende? Mesmo no templo espírita, você não vai ouvir alguns conselhos de espíritos que se dizem do bem. Você não conhece. Você não conhece. Ele dá o nome de Bezerra de Menezes, mas sabe, será que é o Bezerra de Menezes? Aí a necessidade da fé raciocinada. É complicado, gente, mas a gente vai aprendendo, tá bom? Vamos para a próxima questão. Essa ficou claríssima, hein? 516. Nosso bom, a pergunta, e nosso mau espírito poderiam
se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? Então vamos ver lá. A pergunta é: está na pátria espiritual e fala, eu vou reencarnar e vou aparecer na casa da Valderez. Ou do bem ou do mal. Isso pode. Está lá na pátria, fala, agora eu quero ir lá. Vamos ver a resposta. E isso ocorre algumas vezes. Como que ocorre? Ocorre da seguinte maneira. Porque na programação reencarnatória que você fez, eu fiz, eu escolhi o seu Joaquim Carpinteiro, a dona Nésia Lavadeira. Os meus filhos escolheram o seu Geraldo e a dona Valderez. E assim por diante. Nós escolhemos a família que nós estamos. E então, se é do bem ou se é do mal, não importa. É que ele falou, eu quero reencarnar lá. Entende? E aí, a pergunta é bem clara. Ó. Nosso bom e o nosso mau espírito poderiam se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? Aí você vai... Vamos ver a resposta. Isso ocorre algumas vezes. Frequentemente, eles também, eles encarregam dessa missão. Outros espíritos encarnados lhes são simpáticos. Agora, veja o que nós precisamos também, pelo uso da razão, clarear bem. Pensa comigo. Às vezes, um pai maravilhoso, uma mãe excepcional, tem um filho e ele é maldoso, ele não quer estudar, ele vai com más companhias, ele entra no mundo das drogas. Né? E por quê? Acontece? Acontece. E, às vezes, um casal simples, ele não é professor, ele não é juiz, ele não é advogado, um casal simples, nasce uma flor, um lírio, uma criatura, um menino do bem, um menino amoroso. Vi outro dia pela internet um menino lá no Ceará, Maranhão, vendendo pastel que o pai fazia para melhorar a renda da casa. E aí, então, alguém achou, e aí compra tudo, e aí ajuda, e o menino estuda. Então, como é que pode? Pode. E agora? Qual é a postura nossa? De abandono? Não. É de acolhimento. Essa que está sob a sua, que resolveu nos acompanhar nessa reencarnação, tem que haver uma aceitabilidade. Porque é uma necessidade de ampliar os horizontes no sentido da nossa mudança. Aceitar as pessoas como elas são. É um espírito, se ele é do mal, ele veio aqui para aprender. Como que eu faço? Como que alguém vai me ajudar a crescer, a progredir, se não for essa mulher e esse homem? E se é do bem, eu vou ajudar, eu vou seguir, eu vou acompanhar. Em toda a família é assim. Em toda a família é assim. E agora, a questão de 2, 3 dias, hoje é sexta, terça-feira, eu tive uma tarefa dificílima para resolver, mas dificílima com um aluno só de 11 anos. 2 vezes eu já tinha conversado com ele, falando só de coisa boa, espírito protetor, anjo da guarda, essa linguagem que eu tenho que usar lá, parará, e vai, você promete, muda, eu vou, tá. Dona Vanderlei, senhora, vem aqui porque fulano deu um soco na cara de outro menino e machucou. E agora? E agora? Vamos lá. O que vai fazer? É o nome, Igor. Por que você fez isso? Porque eu quis. Sim, me afrontando. Porque eu quis. Tá bom. Mas vamos chamar sua mãe. Conversar com essa mãe. Gente, a mulher magérrima,
levantando 4, 5 horas da manhã para trabalhar. O marido pedreiro, trabalhando. Então, o educandário é um processo que ele vai de manhã, se alimenta, estuda e vai à tarde na escola regular e volta de noite para casa. E eu pensava comigo, que espírito é esse? E o que eu vou fazer com essa criança? E a mãe chorava, a mãe chorou. Não tem mais jeito, não sei o que eu faço. E eu pensava, meu Deus, não. E quando eu comecei a falar bem da mãe dele, olha que mãe linda, cuidando de você, ele começou a chorar. Falei, não é tão ruim assim. Mas, infelizmente, ele teria que ter uma punição material. Por quê? Exemplificação para os outros. Passa a não respeitar o professor. Porque não tem. Que castigo que vai ter hoje? Não tem nada. Aí veio, assim, uma intuição. Mãe, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um relatório do professor do comportamento dele. Um relatório da psicóloga do comportamento dele. Vamos pegar um relatório da escola regular. Vamos levar para o conselho tutelar. Como que ela pode ajudar a senhora? Só que vai ficar 2 dias em casa. Não pode. Ah, mas ele está na fanfarra. Ele gosta, mas não pode. Então, olha, você vê que espírito que está ali, tentando, nos questionando que atitudes tomar. E surgiu essa luz. Então, segunda-feira, ritmo normal. Quero fazer força, agora que tirei o gesso, de ir mais vezes lá. Como é que você está? Igor, tá. E quando a criança faz uma feiura, é interessante hoje. Eu fui dar aula quinta-feira pela manhã, entrei numa classe. Olá, bom dia. Lucas, tudo bem? Não, fulano já fez uma feiura. Vem comigo. Vai ficar sentado na sala ouvindo eu explicar sobre adjetivo. Você não vai saber de nada. Vai ficar quieto lá. Pronto. Terminei a aula, volta para a classe. Morrendo de sono, claro, não é? Então, são espíritos que testam o pai, a mãe, o professor, o diretor. É uma coisa de louco. Sempre existiu? Era menos. Mas agora, com a problemática da transição planetária, é a última oportunidade que estão tendo os mais perversos, porque se não mudar agora, tchau, vai para outro planeta. Então, estudando isso, vendo isso, é para vocês entenderem como não é fácil. A todo momento você tem problema para resolver. Oi, Gláucia, boa noite, querida, nossa família espiritual linda, boa noite. Cleuzinha Sêncio, linda. Deise, lá de Angra dos Reis, boa noite, meu amor, boa noite. Muita paz, viu, Deise? Então, você veja bem, é filho, é aluno, é funcionário, é tudo. Então, precisa haver uma reflexão da nossa parte e pedir sempre a proteção, não? Então, aqui, ocorre algumas vezes esse espírito fala, eu quero reencarnar na casa da Gláucia. Ah, mas a Gláucia não tem mais filho. Ah, mas sabe o que vai aparecer? Aparece uma criança para adotar. É assim. Então, Deus põe e dispõe, entende? Muito bom. Então, olha, está bem explicado. E é por isso que nós temos cada vez mais que usar isso. O verbo amar e esperançar. Algum dia vai haver uma mudança. Entende? E ocorre. Na 517, há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la. Vamos ver. Além do nosso espírito protetor. Você tem, nós vimos em aulas passadas, que todos temos dessa benesse. Sempre, na hora da nossa reencarnação, é designado um espírito mais evoluído para nos acompanhar. E se não conseguimos, é porque eles abandonam? Não. É porque nós temos que usar o nosso livre-arbítrio.
Você vai escolher. Ele não pode dirigir a sua vida. Eles pensam que pode. Não pode. Senão, cadê o mérito nosso nessa reencarnação? Não tem. Não tem. Ah? Então, lá. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Resposta dos espíritos. Certos espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vive em conjunto e que estão unidos pela afeição. Afeição de outras vidas, certo? Mas não criais em espíritos protetores do orgulho de raça. Não tem nada disso. E é interessante notar, a Joana quem disse isso, através do Divaldo, que toda família, além de você, tem um espírito protetor. E que todo quarteirão tem também. Então, nós não estamos abandonados de jeito nenhum. Só precisamos nos conectar com o bem e a luz. E com a prática do bem. É isso daí. Então, certos espíritos se ligam aos membros de uma família porque eles têm apreço de outras vidas. Mas vamos supor, eu já falei, brinquei com a Glaucia agora. Ah, mas uma pessoa tem 40, 45 anos, não vai fazer mais filho biologicamente. Ah, pode deixar que se alguém tiver que entrar na sua casa, fazer parte da sua família, vem, pela adoção. Grande coisa. Porque nós sabemos, nós damos o físico, não damos o espírito. Ah? O espírito só para onde ele quiser. Eu quero viver agora nessa casa. Ah, mas ninguém fica grávida, a mulher não pode, não tem importância. Eu nasço numa casinha lá, caio lá, pronto, acabou. É lindo. Por isso que as pessoas têm uma série de preconceito com a adoção, porque fica assim, ó, nossa, mas eu vou adotar, mas é filho de uma prostituta, vai ser prostituta, nada disso. Não existe isso. Tem famílias sensacionais, maravilhosas, pai e mãe exemplares, e a filha prostituída, e a filha drogada, e a filha... E tem criaturas humílimas, que têm verdadeiros lírios, verdadeiros príncipes notórios, entende? Não adianta. Entende isso. Por quê? Porque tudo que nos cercam, é tudo, Deus é que sabe. Deus é que sabe. Ele põe e dispõe. Não queira achar. Ele não acha nada. Vamos em frente. Mais uma questão. Bom, então tem espírito que se liga, ó, eu vou proteger essa família, eu vou acudir, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Tem outros que não, que vêm os problemáticos, né? Na 518, sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, o são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares. O Divaldo adotou 645 crianças. Gente, ninguém adota 2, 3. 645. Um é médico, outro é lixeiro, outro é dentista, outro é isso, outro não é nada. Entendeu? Tudo bem. Cada um é sua escolha. A gente não entende dessa problemática, não? Então, a pergunta é, sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, ou são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de coisas particulares? Resposta. Os espíritos vão, de preferência, aonde estão seus semelhantes. Aí estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. Claro, o semelhante atrai o semelhante. Você estabelece, através do pensamento, isso. E quando, muitas vezes, renitentemente, a minha mãe está chata, meu pai está chato, não é que eles estão chatos, é que você
está ouvindo os desnecessários, porque a mãe e o pai adoram o filho. Não tem isso, que é o bem da criatura. Então, se afastam, se afastam. E o pai e a mãe vai fazer o quê? Vai amá-lo, mesmo que seja à distância, mas vai amá-lo. Acabou. A obrigação nossa é amar e servir. E a paciência e a tolerância. Interessante. Bom de falar isso também. Sabe, Douglas, eu não sei se é pela idade, a gente fica tão impaciente com as coisas, quer a solução rápida, aí precisa falar, fica quieta, né? Tudo isso, Douglas, tudo isso. Então, veja só, os espíritos vão, de preferência, onde estão seus semelhantes, porque eles ficam mais à vontade. Por isso que há grupos maravilhosos no clero, nas igrejas, no centro espírita, uns que comungam da ideia e cantam e oram, pensam a mesma coisa. Porque os simpáticos, os semelhantes se atraem. Ninguém precisa de glamour, ser o mais importante de nada. Tudo vai ficar. Aí, então, mais eles se aproximam do semelhante. O homem, olha o que continua falando aqui. O homem atrai para si os espíritos em razão das suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Por isso que determinadas ONGs fluem, demora, mas flui. Vai, tem progresso, vai, acontece, a criança aprende e vai, e se cuida, e alguém ajuda a dar óculos, o outro ajuda a dar roupa, outro ajuda a dar comida, outro visita. Vai, vai. Não precisa ser espírita. Hein? Eu é que sou. Mas tem ONG que não vai. Não vai, não vai. Você faz uma coisa, não dá certo, você faz outra, não dá certo, você faz uma festa, não rende. Por quê? Porque isso aqui, o semelhante atrai o semelhante. E eu fico, assim, muito feliz, porque eu digo sempre, educandário com 300 crianças é difícil, mas nós somos 16. E os 16, assim, vamos conversar. Vamos dar aula assim, 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 assim. Agora, desfile 7 de setembro. Tudo bem. Já pensamos neles. O que vai acontecer? O ônibus, eles vão 7 horas lá. Tem que pensar neles. Com fome. Maiara, um lanche bom. Presunto, mussarela, pão, suco. Todo mundo. Vai ficar caro, vai. Muito bem. É isso para dinheiro, isso daí. Muito bem. Mas espera, vamos para o desfile, toca a fanfarra, bonito, né? Volta ali para o pai buscar. E agora? Toma água e o quê? Está com fome. Põe bastante banana, bastante fruta aí, cada um pega a fruta e vai comendo embora. Você tem que pensar neles. Então, é por isso que flui. É por isso que flui. Quando tem amor, tudo flui. Pode parecer assim, a senhora é exigente, uniforme. Sim, igualzinho. Não. Ninguém de chinelo de dedo. Não. Porque pode? Então, gente, aqui, eu estou falando com vocês isso, porque, olha, veja a resposta. Os espíritos vão, de preferência, onde estão seus semelhantes. Depois, o homem atrai para si os espíritos em razão das suas tendências, quer esteja só ou numa coletividade. Olha que lindo, ou numa coletividade. E aí, então, tudo flui. Então, aí ele continua, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Aí você, comigo, família espírita, precisamos orar pelo Brasil. Muito, muito, muito. Para sairmos dessa ausência de paz, desse processo difícil que estamos vivendo. Ninguém tem sossego, entende? Ninguém entende ninguém. Então, até calcula o trabalho do anjo Ismael, que é responsável pelo Brasil, e calcula Jesus. Conversando com o Orson, ele disse, Alderez, você sabe,
as sombras estão lutando incessantemente para tirar Jesus do contexto. E qual é a nossa obrigação aqui, família espiritual? Jesus. Jesus. Não, eu falo, não importa a religião, meus amores, importa o bem, o amor, a luz, importa a caridade, importa o bem pensar, importa isso. Importa isso, entende? Aí, eles continuam assim, ainda falta um pedacinho. Agora, os espíritos imperfeitos, se afastam daqueles que os repelem. Por que eu peço para todos do educandário, quando entra fazer um Pai Nosso, nenhum espírito menos esclarecido quer saber do Pai Nosso, quer saber da caridade, quer saber do hino nacional, quer saber da... Não quer, gente. Ele quer saber, um dá soco no outro, dá arrasta-pé, pega dinheiro do colega. Está aqui, está aqui. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Graças a Deus, não é? Graças a Deus. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, dos grupos, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, nos grupos, nas entidades, nas igrejas, nas escolas, entende? Nos hospitais. Mas não devemos esquecer, e aqueles que indicam as más paixões. Nós precisamos usar a nossa capacidade intelectiva, usar as colocações da nossa consciência, cujas leis estão todas aqui, e trilhar o caminho do bem. Com o tempo, vocês vários aqui vão me entender, com o tempo, as pessoas idosas repetem a mesma coisa várias vezes. Eu ainda não estou aí, estou quase. Repetem. Qual é a sua obrigação? Ouvir. Ouvir. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Às vezes sai de carro, muda, esquece a rua. Não vai falar, oh, você está doido. Não, não é por aí. Eu acho que você confundiu. Gente, é a forma de falar. É a forma. É difícil, não é? O que estamos conversando é o nosso dia a dia. Entende? É o nosso dia a dia. E a gente que trabalha com mãe, com pai, com criança, ficamos assim, ajuda eles a escolher o melhor caminho. Fique conosco, amados, fique conosco. Pedir sem cessar. Última questão da noite. 519. Olha só, aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais, acabei de falar. Brasil tem, África tem, vê quanta fome, o que é aquilo? Será que o educandário tem? Por isso que eu batizei lá o nome da Joana de Anjos. Olha por nós, que acabou. Centro Espírita Francisco de Assis, olha só. Entende? Por quê? Porque tem que ter uma entidade poderosa para poder dar esse suporte para as coisas. Então, aqui, as aglomerações vão ter 7 de setembro agora. Eu vi na programação de Ibitinga, tem 45 apresentações, e o SOS é número 19. Quer dizer, não vai dar nem para ficar em pé, porque não aguenta. As aglomerações de indivíduos, as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos? Resposta. Agora, não sou eu. Resposta. Sim. Porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. Tudo isso. Vamos falar de Ibitinga, não? Conversando com as crianças do fundador, veio de Machado, Minas Gerais, a pé, fundaram Ibitinga. Hoje é cidade próspera, com tantas lojas, bordados, essa coisa e tal. Tem seu espírito protetor? Claro que tem, claro. Claro. E o Brasil?
Já sabemos, é Ismael. Ismael. Ele está sofrendo? Lógico. E ele se reúne com Jesus. O que nós vamos fazer para esse Brasil? Com esse povo que está tudo conturbado? O que vamos fazer? O bem vai vencer. Demora, mas vai. Então, não temos por que nós ficarmos preocupados com uma coisa lá adiante que você não vai conseguir resolver. Vamos resolver a problemática da nossa casa, da nossa rua, do nosso templo, da nossa entidade, 2, 3, 4, e etc. Então, é isso que importa. Aí você atende ao seu espírito protetor, ao espírito protetor da sua família. Ah, mas sou eu que oro, a minha mulher... Né? Problema deles. Não é seu. Você vai dar conta. Vou falar do Douglas. A cada um segundo suas obras. Você não vai levar ninguém para o céu, o inferno. Ó, aqui. Beleza? Paramos, então, na questão 520. Muito obrigado, você que está estudando comigo. E eu vou entrando numa reflexão tão grande nesse tempo que me resta, tentando fazer o máximo de coisa correta. E quantas vezes, vou falar para vocês de verdade, eu não consigo, eu fico perdida, eu vou deitar e na hora que eu dou uma descansada, Jesus, me ajuda. Levanto outra e com disponibilidade de trabalho. Vamos para o nosso evangelho, lindo, maravilhoso, na lição número 13, capítulo 13. Olha, sempre bate aqui, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Não adianta você ajudar um filho, uma filha, um neto. Ah, mas eu fiz isso. Se tiver gratidão, tem. Se não tiver, você já fez sua parte. É uma coisa linda isso, que normalmente as pessoas ficam em busca da gratidão. Para! Gratidão. Não precisa. Além do que, dai de graça o que de graça você recebeu. Olha que lindo. Vamos ver hoje, nesse capítulo 13, o item 7 é uma falinha de Jesus, mas é bem fácil. Aí está, convidar os pobres e os extropiados. E está essa fala em Lucas, no Novo Testamento. Lucas. Você sabe quem foi Lucas? Foi um médico que não conheceu Jesus, mas conheceu Pedro. E aí Pedro orientou, falou, vai pesquisar tudo para você fazer o evangelho, porque eu estou escrevendo muitas cartas para todas as sinagogas, eu não tenho tempo de fazer o evangelho. E ele fez. Então, está em Lucas essa fala, convidar os pobres e extropiados. Ele pesquisou essa fala de Jesus. Por isso que eu gosto, e o evangelho tem que ser assim. Então, aí ele está contando alguma coisa aqui de uma pessoa importante. E essa pessoa importante fala, ele disse também àquele que o havia convidado, quando derdes a jantar ou a ceiar, para isso não convideis, olha uma orientação, nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que forem ricos, de modo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e quem assim retribuam o que havia recebido de vós. Que toda pessoa, aqui na época, 2000 anos atrás, Jesus está contando essa história, que quando alguém convidava, já ficava a possibilidade de ser também convidado para retribuir. Muito bem, tá bom. Mas ele fala, mas quando fizerdes um festim, uma atividade dessa, mas quando fizerdes, convidai para eles, não vamos fazer, os pobres, os extropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Será o benefício que você vai receber de quem? De Deus. Um daqueles que estavam à mesa, que ouviu isso, tendo ouvido essas palavras que Jesus falou, disse, feliz aquele que comer do pão no reino de Deus.
Aí está a felicidade de servir. Oi, Lucimara, linda, boa noite, amor, boa noite. Faz tempo que você não entra, querida, o que aconteceu? Aí está a felicidade de servir. E é interessante que a gente tem notado isso bastante agora, graças a Deus. Há uma mudança. Eu tenho percebido que algumas mães vão fazer aniversário dos filhos. Então, onde que vai comemorar? Leva um bolo no educandário e comemora com aquela classe. É preferível do que fazer uma festa e que ganha muitos presentes, que não está precisando de presente, mas alimenta quem precisa, que eles querem com um pedaço de bolo. Então, essa é a fala de Jesus. E aí, a explicação espírita. Temos 5 minutos, dá tempo. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele, não convideis os vossos amigos, mas os pobres e estropiados, os coitados. Essas palavras parecem absurdas, tomadas ao pé da letra, mas são sublimes se nelas se procuram o espírito da coisa. Quando Jacó subiu no sicômoro para ver Jesus, ele era rico, mas ele estava precisando dessa parte espiritual. E Jesus disse, hoje vou cear na sua casa. Entende? Depois daquela prosa com Jesus, ele se transformou. E é isso. Então, aí continua. Jesus não podia ter querido dizer que em lugar de amigos é preciso reunir à mesa o quê? Mendigos da rua. Sua linguagem era sempre figurada. E os homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento teriam que ter imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento de Jesus se revela nessas palavras. Olha o que Jesus quer falar para nós. Sereis felizes porque não terão meios para se revelar nessas palavras. Sereis felizes porque não terão meios para vô-lo retribuir. Não tem jeito, ele não tem condição. Faz na casa da sopa, que bom. Aniversário, às vezes do trimestre, tem bolo, tem isso. Nunca vão ter na casa deles. Mas não precisam retribuir, porque o próprio ato do realizar é a bênção. É a bênção, não? Então, aí ele diz, convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão vos retribuir. Não. E é preciso entender, não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Porque servir é a maior bênção. Cansa, mas é a maior bênção. Não adianta. Não tem substituto para isso. Não tem. Entende? Você fazer uma festa, tá certo, merecedora, 90 anos do marido, beleza. Mas você mandar um bolo para alguém que está limpando o prédio, fazendo acontecer, é muito mais meritório. Muito mais meritório. E sem esperar gratidão. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como diz, lhes honrar, ou as que podem depois te convidar para retribuir. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes e amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? Claro, nós temos os melhorados, os piorados, etc, etc, etc. E, por vezes, prestar-lhe um grande serviço sem o aparentar. O que a vossa mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Quanta lição, não? Quanta lição. Para a evolução nossa, espiritualmente. E, então, é claro que nós não vamos recrutar cegos, estropiados, sei lá o quê. Não. Mas Jesus usa essa linguagem
para que a gente aprenda a fazer a benevolência a quem quer que seja, sem ostentação. E não esperando a recompensa, mas uma sincera cordialidade. Amor, amor, amor. E sexta-feira nós vamos ver, hein, a caridade material e a caridade moral. Qual que é mais importante? Vamos ver. Semana que vem vamos orar. Gente, que felicidade. Vamos lá? Coloca seu copo com água. Ai, meu Deus do céu. Uma hora eu preciso passar para vocês, aqui na tela, a mudança que ocorre numa água e depois que ela é fluidificada e os bons pensamentos, quando chega na água, sabe, fica uma coisa maravilhosa. Precisa isso. Vamos lá, vamos orar. Deus de amor e bondade. Jesus, o mestre, o médico das almas, o amigo incondicional. Espíritos protetores de todos os nossos irmãos da nossa família espiritual e aqueles que irão ver depois. Benfeitores espirituais maravilhosos. Vamos hoje falar com Ismael também. Amado Ismael. Amados, sempre, obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida, essa bênção, essa reencarnação. Obrigado. Obrigado pela família que formamos e o lar de bênçãos, de paz, de alegria, de trabalho. Obrigado também pelo ganha-pão, todas as profissões maravilhosas. Obrigado. Obrigado, obrigado pelas pessoas que nos cercam. E obrigado, e eu falo, pela nossa família espiritual, que serão continuadores da nossa fala. Isso é ótimo. Obrigado. Obrigado por tudo. E nesse instante super sublime, você vai pedir ao seu espírito protetor algo que você deseja mudar, melhorar, para prosseguir nessa caminhada redentora, enquanto oramos. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens. Sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo que é bom e reprime nossas inclinações para com o mal. Que a vossa suave influência penetre a nossa alma, amados, e fazei que reconheçamos humildemente que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que aprouver a Deus enviar-nos. Aproveitando a excelência do padrão vibratório de todos, roguemos ao anjo Ismael que tenha a força necessária junto à Pleiade de Jesus para que o Brasil seja de paz, de harmonia, de trabalho, de luz. Quando? Agora, no dia 7, comemoramos 203 anos da sua independência. Que possamos todos nós vibrar pelo Brasil e pela nossa independência moral. Muita paz. Que Jesus abençoe a todos. E podemos dizer, obrigado, Jesus,
Obrigado, Jesus. Meu carinho, meu beijo, minha oração, minha atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Que noite primorosa. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.